Olá, turma. Então, seguindo com a terceira etapa dos nossos exercícios, tá? Lembrando que na primeira aula a gente viu ingredientes e suas funções, na segunda aula a gente viu um pouquinho sobre temperaturas e agora a gente na terceira aula vai trabalhar com um pouquinho sobre trabalho em cima de fermento, tá? Eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês porque hoje já existem no mercado alguns tipos diferentes de fermento e cada um tem a sua proporção de força referente à produção e seu trabalho de desenvolvimento da massa, tá? Antigamente, a gente trazia aqui esse fermento biológico fresco, que era o mais conhecido. Muita gente compra ainda hoje como fermento de padaria, aquele fermento que é tipo um tijolinho, fermento que é molhadinho, aquele que a gente guarda na geladeira. Mas hoje no mercado a gente já encontra o fermento biológico seco, que lembra um pouquinho aquele pozinho de cupim. Hoje já vem em envelopinho, já vem de um pouquinho, na proporção um pouquinho maior, com algumas gramas a mais. Só que esse fermento seco a gente encontra em duas proporções. Ele com 3 vezes mais de força referente ao fermento fresco, tá? Ou ele 5 vezes mais forte que o fermento fresco. E essa tabela só vai ensinar isso, a trabalhar com essa transformação dentro da produção da massa. Para a gente poder ficar tranquilo, se uma massa estiver pedindo um tipo de fermento e a gente tiver o outro, a gente trabalhar bem, trabalhar certo, sem a superdosagem do fermento e assim conseguir uma boa massa conforme pede as receitas por aí, tá bem? Aqui eu trouxe uma tabelinha e vocês vão ver que é algo bem simples. Trouxe uma dica para cá, tá? E a gente vai começar dando um exemplo aqui de 250 gramas de fermento fresco. Então, eu tenho aqui 250 gramas de fermento fresco, só que eu quero converter para fermento seco. Quanto que eu preciso usar? Eu vou para a dica que eu coloquei aqui embaixo, ó, setinha, toda vez que eu andar casa para o outro lado, eu vou dividir esse valor. Então eu tenho aqui, ó, 250 gramas de fermento fresco, sendo que ele é 3 vezes mais fraco que esse fermento seco. Então eu vou pegar esse valor, 250 gramas, e vou dividir por 3. Aqui eu vou ter 0,083 gramas de fermento seco. Isso, na receita, vai ser a mesma proporção que eu utilizar 250 gramas de fermento fresco. Então não vou alterar em nada a minha massa. E seguindo para lá ainda a casa, ó, ainda vou continuar aqui com a dica, ó, dividindo. Então, se eu tiver 250 gramas de fermento fresco e for trabalhar com fermento seco, lembrando que ele é 5 vezes mais forte, eu vou ter aqui, na verdade, o que? Dividido por 5. Que eu vou ter aqui 50 gramas de fermento seco. Ok? Sempre observando na embalagem qual é a força que eu tenho trabalhado com fermento. Ok? Qual é o primeiro passo que você precisa para poder desenvolver essa tabelinha? Você precisa achar primeiro o valor de fermento fresco. Você conseguindo achar esse valor, o restante você desenvolve. Olha um exemplo aqui. Eu coloquei aqui na segunda parte da tabela, como se eu tivesse 375 gramas de fermento seco, 3 vezes mais forte. E aqui, ó, eu preciso achar o valor do fermento fresco. Então eu vou retornar uma casa. Seguindo a minha dica aqui, ó, retornando, eu vou multiplicar esse valor por quanto? Ó, por 3 vezes, porque ele é mais forte. Então aqui eu vou ter, ó, 1 kg, 125 gramas de fermento, que eu vou estar utilizando. Parece que é muito fermento, mas se a gente olhar em percentual, em probabilidade de trabalho na massa, a gente vai estar trabalhando com a mesma quantidade. Tanto se fosse fermento fresco, como se fosse o fermento seco, seguindo, é claro, a sua força. Tá? Então, aquela dica que eu falei, ó, consegui achar aqui o valor de fermento fresco. Agora eu tenho que lembrar que eu vou para lá. Ó. Então, eu vou indo para lá, eu vou dividir. Dividir por quanto? Pela força do meu fermento. Então, se eu tenho 1 kg, 125 gramas, e eu tenho um fermento aqui que é 5 vezes mais forte, eu vou ter aqui 0,225 gramas de fermento. Isso trabalhando com a mesma força, trabalhando com o mesmo percentual, ok? Então, só o único detalhe que eu preciso me acertar é essa aqui, ó, essa dicasinha que eu deixei para vocês. Se vocês trabalharem com calma, trabalharem prestando atenção, vocês vão ver que não tem dificuldade alguma. E agora, no último exemplo aqui, eu tenho 450 gramas de fermento seco, que ele é 5 vezes mais forte. E eu vou retornar essa casa, lembrando que se eu conseguir primeiro achar o fermento fresco, o resto facilita para poder conseguir. O que eu vou fazer aqui? Ó?
0,450 gramas, retornando. Então eu vou multiplicar por quanto? Por 5. Então tem aqui, ó, 450 gramas vezes 5, eu vou ter aqui 2 quilos 250 gramas de fermento, usados na mesma proporção do que a receita tivesse 450 gramas. Agora eu consegui aqui o fermento fresco, que é a base que eu falei com vocês, e vou para frente aqui, ó. Vou dividir. Então, eu vou dividir por quanto? Pela força do fermento. Se eu tenho 2 kg 250 gramas e estou indo para cá, dividindo pela força, que é 3 gramas, eu vou ter aqui uma quantidade de 0,700 gramas de fermento seco, lembrando que ele é 3 vezes mais forte. O único trabalho que vocês vão ter é esse. Lembrou que você precisa seguir da primeira casa até a última, você sempre vai dividir. Lembrou que vai da última para a primeira casa, você sempre vai multiplicar. Ok? Espero que tenha ficado tranquila essa explicação e qualquer dúvida a gente vai estar se encontrando lá no fórum de dúvidas, ok? Um abraço e até a próxima aula.